Eita, é o sol, hein? Que maravilha. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos... Quem fala aqui é Afonso Machado, né? Diretamente da rua Luiz Guimarães, Alvo Grande, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Nós estávamos exatamente agora observando homenagens feitas ao Rei Pelé, né? Ao Papa Bento XVI, né? E o rádio, a televisão, a internet, enfim, todos fazendo homenagem ao rei de futebol, nosso maior ídolo, né? Craque. Hoje foram mostradas cenas que realmente testificam o quanto o Pelé foi craque e diferenciado dos demais ídolos, né, do futebol mundial. Pelé é incomparável, realmente um fenômeno, né? É tão diferenciado que Deus mandou um Papa para conduzir ao céu, né? Pois ao mesmo tempo que está acontecendo o velório de Pelé, está acontecendo o velório do Papa Bento XVI, né? Então dá para perceber o quanto Pelé foi diferenciado. Por que é que nós estamos mostrando essa rua aqui? Estamos caminhando na rua que tantas vezes já mostrei, a Luiz Guimarães, a rua mais comprida, mais larga, mais bonita, né? Mais ecológica, mais arborizada do universo, porque futebol fez parte da nossa vida, assim como da nossa rua. Vou mostrar para vocês aqui um pouco de como era a rua Luiz Guimarães. Vocês estão observando essas árvores aqui? Não existia nenhuma quando nós éramos crianças e o Pelé brilhava nos campos de futebol do Brasil e do mundo, né? Não existia uma árvore sequer dessas aqui. Esse calçadão aqui, ó, não existia, tá? Esses prédios ali, ó, vocês estão observando? Esses prédios não existiam. Ali onde temos esses prédios, à esquerda fica o supermercado Guará, era campo de futebol. Onde estão os prédios, era campo de futebol. À direita dos prédios, onde fica o shopping de Rimar Kennedy, eram campos de futebol, eram os campos do progresso, assim chamados, todos gramados, e a exposição da meninada aqui dos bairros Salva do Eno, bairro Ellery, Reino Encantado e Alvorada é a mesma coisa, é só a mesma coisa, apenas um apelido carinhoso. Presidente Kennedy, a galera do 5 da Pontilândia, né? Enfim, nós tínhamos à disposição vários campos aqui, onde estamos mostrando esses prédios. Vocês estão observando aqui esses motoqueiros aqui, né? O pessoal fazendo curso aí, né? Treinando para adquirir a carteira de habilitação de motos, motoqueiros. Aqui também era um campo. Não existia árvores aqui, não existia esse calçadão, não existia esse asfalto por onde essa moça está trafegando nesse exato momento em sua moto, né? Treinando aí para tirar sua carteira de habilitação. Ali, onde temos uma creche, né? Esse dá para ler a frase que ali está escrita daqui: meu quintal é maior do que o mundo inteiro. Manuel de Barros. Pois é, vocês estão observando? Onde é essa creche aqui, não existia essas árvores, não existia nada disso, nem calçadão, nem asfalto, nem motoqueiros. Aqui era um campo de futebol aqui na nossa rua. Nós jogávamos na hora que nós bem queríamos, né? E vamos retornar agora no sentido da residência onde nascemos, né? Ó, essa casa aqui, de número 320. Foi que houve com o número aqui. Mas brincadeira, retiraram o número. Essa casa aqui, ó. Ah, aqui tem um. Caiu aqui, mas colocaram ao lado aqui. Essa casa de número 320 aqui na Luiz Guimarães é simplesmente a casa do primeiro treinador de verdade a ser campeão cearense invicto, disputando o campeonato cearense em 1968 em 3 turnos. Ivonísio Mosca de Carvalho. Ele morava aqui e aqui ele faleceu.
sua esposa Dona Hélia, seus filhos Ivonísio Filho e Ivonélia. Ivonélia até hoje mora aqui, Ivonísio Filho mora em outro bairro. Então, Ivonísio Mosca de Carvalho foi campeão cearense invicto em 1968 pela equipe do nosso amado e estimado Ferroviário Atlético Clube, time pelo qual nós torcemos, o time que jogou Coca-Cola, que foi jogado em um jogo entre Ferroviário e Santos e Pelé. Coca-Cola marcou Pelé, e ao término do jogo Pelé tirou a camisa e lhe presenteou dizendo: eu ouvi do próprio Coca-Cola, o nome dele era Belardo Silva, paraibano, jogava Ferroviário Atlético Clube. E quando ele já havia deixado de jogar futebol e passou a treinar as categorias de base do Ferroviário, eu estava com o mesmo lá em uma oportunidade e tivemos essa conversa sobre ele e o Rei Pelé, né? E ele trouxe a camisa do Pelé e me mostrou, porque o Pelé tirou a camisa e deu de presente a ele. Aí disse: negão, você foi o único que realmente conseguiu me marcar. Tá aqui de presente a minha camisa, como prova do meu respeito por você. Se abraçaram e Coca-Cola partiu para o mundo espiritual. Coca-Cola era paraibano, mas foi revelado para o futebol brasileiro através do Ferroviário Atlético Clube, time da Estrada de Ferro aqui do estado do Ceará, pelo qual nós torcemos. E tive a oportunidade também de ver essa camisa mais uma vez nas mãos de Abelardo Filho, filho de Coca-Cola, Abelardo Silva Filho, grande treinador de futebol. Pois é, senhoras e senhores, então vamos agora mostrar aqui porque que a nossa vida era futebol, né? Vocês já observaram ali o que nós tínhamos de campos nessa rua, né? E Pelé, o rei do futebol, era aquele cara que fazia alegria. Você fazia um gol de Pelé! Aí o cara ia fazendo uma jogada bonita, olha lá vai Pelé, passa por um, passa por dois. Isso no campo, né? E o exemplo de vida para nós. Ele fazia a campanha para que a meninada estudasse, né? Valorizasse, em primeiro lugar, a família, em segundo, a escola, e em terceiro lugar, o futebol. Quem tivesse vocação para o futebol, que investisse no futebol, que era uma forma dos garotos financeiramente humildes de chegar, né, a ter uma boa condição financeira, até mesmo para ajudar a família. Isso é algo muito importante, né? Pelé foi um homem que não teve vícios. Você nunca ouviu falar. Pelé fumaça, Pelé bebesse. Enfim, Pelé, além de um craque, um fenômeno do futebol mundial, rei do futebol mundial, também foi um atleta excepcional. Nunca vi um jogador tão rápido, um condicionamento físico tão, digamos assim, completo como o de Pelé. E um caráter muito forte, né? Um homem de caráter que jamais se envolveu com qualquer tipo de problema de doping, nunca teve. Nunca fez propaganda de bebida, nem de cigarros. E, enfim, foi um exemplo como craque e como cidadão brasileiro, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Essa é a nossa pequena homenagem ao Pelé. Bom, aqui nós já estamos aqui. Aqui morava o seu Salles, aqui morava o seu Onofre, o seu Adão, todos os funcionários da Estrada de Ferro. E aqui morava o seu Pedro também, funcionário da Estrada de Ferro, ali o seu Del. O seu Del não era da Estrada de Ferro, um grande construtor civil. E aqui morava meu pai, Gerardo Marieiro. E da Estrada de Ferro também, né? Foi do Exército da Marinha, mas para casa ele teve que ir para a Estrada de Ferro. Ele dizia que não dava para levar a mulher no navio, nem viajar e deixar a mulher em terra. Então essa rua aqui, desse ponto aqui que vocês estão vendo, não existia nada disso também, ó. Não existia essas castanholas, não existia aquele pé de algodão, não existia aqueles pés de ninho, nenhuma árvore, tá? Esses postes altos aí não existiam, postes de alta tensão, esses fios de alta tensão não existiam. Nem existiu também esses postes do canteiro central, pois no canteiro central, academia, essas árvores, enfim, nada disso existia. Aqui tudo era gramado, aqui era o campo dos veteranos do Ferroviário Atlético Clube. Quando os jogadores, que eram todos funcionários da Estrada de Ferro, deixavam, não tinham mais idade para jogar pelo Ferroviário Atlético Clube, disputando o campeonato cearense, eles vinham jogar aqui no time dos veteranos, que era aqui exatamente em frente à casa, nossa casa, frente à casa onde eu nasci, a casa do seu Gerardo Marinheiro. Era aqui mais um campo, né? Que permaneceu, cresci, joguei nesse campo ainda, garotinho novo, vi muita gente jogar. E garoto, vi a grama muitas vezes morrer em virtude da seca e depois renascer.
quando vinha o inverno, era aquele capim chamado capim de burro, né? Que tinha no estádio Presidente Vargas. Eu cheguei a jogar no estádio Presidente Vargas, onde o capim, o gramado era de capim de burro. Bom, senhoras e senhores, tudo isso aqui era o campo dos veteranos do Ferroviário Atlético Clube, que ficou de herança para nós. Nós jogamos muito aqui nesse campo. Então, nós tínhamos campos, mas o futebol fazia parte da nossa vida. De manhã, de tarde, de noite, se nós pudéssemos, nós jogávamos o tempo todo. Esse parquinho não existia. Então, aqui é a igreja, né, do bairro, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, né, do Vaticano, do Papa Bento XVI, que está sendo velado hoje, junto com o Pelé. Acredito que se existe mesmo o céu, o Pelé vai ser apresentado a São Pedro pelo Papa Bento XVI, né? Tive que vir fazer companhia aqui, é o maior jogador de futebol do mundo, né? E apresentá-lo. Aqui, senhoras e senhores, vocês observam aqui uma vila, né? Aqui nós temos o espetinho da Pátria, aqui onde vende os melhores baião de dois, né? Os melhores espetinhos hoje. Aqui à direita a igreja. Essa residência aqui, quando eu era criança, já existia. Deixe-me entender por gente, foi uma das primeiras casas dessa rua. Mas aqui não existia essa vila. Vocês estão observando, essa casa amarela não existia ali, nós temos um prédio. Essa fábrica não existia, aquelas casas ali não existiam. Tudo que você vislumbra ali na frente é um conjunto habitacional Floresta 2, não existia. Ali era o sítio do Cabo Manuel, tá bom? Onde tinha todo tipo de fruteira, de animais. E era cercado, e o Cabo Manuel era o homem que tomava conta desse sítio para que a turma não acabasse com os pássaros, né? E aqui, exatamente aqui, onde vocês observam essas senhoras, essa calçada, essa vila toda aí, essa casa amarela, esses prédios aqui que são de fábricas, né? Não existiam, nem existiam também essas casas ali, ó. Não existiam. Tudo isso aqui era mato. Você conhece o marmeleiro, aquela planta que serve a casa, você tira a casca dela, bota na água e serve para dor de barriga. Pois é, já existia essa igreja. Essa igreja aqui já existia, esse muro era exatamente assim. Então, desse muro, exatamente aqui desse ponto, desse portão aqui, foi feita uma trave. Uma trave, um pouco mais para cá, foi derrubado todo esse matagal que existia aqui, foi cortado. Aí onde sua vista alcançava, faz de conta que esses prédios aí não existem, porque não existiu mesmo, nem esse aqui. E aqui foi tudo cortado, era marmeleiro. E os moradores da rua se reuniram e para tirar os jogos dali, dos campos que nós já mostramos para vocês, porque atingiu de quando em quando a bola batia na casa de alguém. Nessa época havia respeito. O dono da casa pegava a bola, cortava e dizia: não quero futebol aqui. Então os próprios moradores se reuniram com seus filhos que já tinham uma idade, já eram maior de idade, aqueles que já tinham 16, 17 anos, e fizeram aqui, pediram para o Cabo Manuel, que era o responsável por essa parte aqui do sítio, e derrubaram, cortaram tudo aqui, todo marmeleiro, na base da foice, do picarete, da enxada, arrancaram os tocos, colocaram uma trave lá do outro lado ali, que não existia nada disso aqui que vocês estão vendo, e outra trave aqui. Então foi esse campo construído aqui pelos próprios moradores no final da década de 60 e início da de 70, onde o Brasil foi tricampeão do mundo em 70, e era aqui que nós jogávamos. E foram construindo casas depois, foram diminuindo os campos, as gerações que a galera que fez, né, o campo, os mais jovens que jogavam na época foram fazendo concurso, passando e indo trabalhar, se formando, conseguindo empregos. Essa era a filosofia da época. Então o que é que ocorre? Foram surgindo outras gerações, inclusive a minha. Quando nós chegamos aqui, o campo já tinha sido reduzido, porque tinha feito essa vila e essas fábricas aqui, né? Então o campo ficou basicamente aqui. Uma trave ali onde tem aquele bar. Moça, por favor, vai passar. Aí ficava uma trave ali e a outra trave aqui, mais ou menos onde se encontra essa moça aí.
Essa moça vai chegando agora. E foi o último campo que teve aqui, onde nós jogamos. Portanto, a importância do futebol na nossa vida. Por isso que nós amávamos tanto o futebol, né? Nós tínhamos que estudar em um horário, o outro horário de folga era para jogar futebol. Depois que depois de você tinha que trabalhar, né? Você passava o colégio para a noite, ia trabalhar durante o dia. Aí nos finais de semana você jogava aqui. Até que um dia construíram essa vila, construíram essas fábricas, essas casas, e acabou o futebol, né? Os campos de futebol aqui da rua Luiz Guimarães acabaram. Eu ainda bati o último racha aqui. Racha é jogar bola, né? Na rua. Então nós guardamos de coração essas lembranças e mostramos aí para o mundo o porquê de amarmos tanto o futebol. Sem falar no campo do Ferroviário Atlântico Clube, estádio Elzi Cabral, estádio, né, onde são realizados jogos oficiais, que fica a 10 minutos andando aqui da nossa rua, do nosso bairro, né? Como estávamos falando, né? Então fica bem claro aí porque é que nós amamos tanto o futebol. Nós jogamos tanto futebol porque só nessa rua aqui tínhamos 4 campos de futebol. Esse, o campo dos veteranos em frente lá de casa, mais da frente ali do SED, e os campos do Progresso, né? Enfim, nossa rua era um campo de futebol. Vídeo totalmente dedicado ao nosso rei Pelé, o rei do futebol eterno Pelé, e ao Papa Bento XVI, que parte com ele hoje, né? Esse ano de 2022 nos levou grandes ídolos também, como Gal Costa, como Rolando Boldrin, o Senhor Brasil, né? Cantora Gal Costa, já falamos. Levou o nosso grande Jô Soares, o pai do rock brasileiro, o pai do rock é o Raul, o rei do rock, Erasmo Carlos, né? E por último, o rei do futebol, Pelé, e o Papa Bento XVI, né? Essa passagem de ano foi uma passagem de muitas tristezas e muitas saudades. Porém, a morte é apenas uma passagem da vida, ou seja, do mundo material para o espiritual. E com a ajuda de Deus, Jesus e a espiritualidade positiva, um dia todos nós nos encontraremos. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Pelé!